Olá, família. Olá, primos, negros, negras, pretos e pretas. Que bom saber que estamos nos juntando para conversar, para dialogar, para fortalecer, para resistir. Estamos aí resgatando a nossa cultura negra, estamos fazendo um resgate para termos consciência, consciência da nossa realidade, consciência de nós, dos nossos, para a gente ter consciência negra. Nós precisamos ter a consciência, passar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Para as nossas crianças, adolescentes, sobre a nossa família negra, sobre os nossos ancestrais, sobre o que aconteceu na história de fato, né? Que foram os nossos avós, bisavós, tataravós, foram mão de obra escrava. Eles foram escravizados. Mesmo na pós-abolição, continuaram nas terras de Minas Gerais, trabalhando para os fazendeiros. Infelizmente, muitos deles continuaram no processo de escravidão ainda, de exploração. Isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido. Esse lugar que a nossa família se originou foi onde descobriram os primeiros depósitos auríferos. Levaram todo o ouro da região. Levaram todo o ouro da região. A nossa família, os nossos ancestrais foram forçados a fazer esse trabalho e não ficaram com ouro. Os brancos levaram o ouro, levaram a riqueza e os nossos não levaram. Ficaram com as enxadas nas mãos. Nossa família faz parte de um quilombo que nós conhecemos. Nossa família faz parte de uma comunidade conhecida como Bengo, né? O famoso Bengo. É o lugar que tem é rico de cultura negra, né? Nós temos história nesse lugar, nós temos história e é preciso resgatar essa história. Nós precisamos entender que nós precisamos de justiça social. A justiça social não chegou para nós negros, para a nossa família. Apesar dos direitos estarem garantidos na Constituição de 1988, na prática ainda nós sofremos. Muitos negros, muito das nossas famílias negras passam privações, dificuldades. Quando se fala de desemprego, quando se fala de moradia, saúde, infelizmente ainda nós estamos nos piores índices. Houve a abolição da escravidão, né? Mas o Estado ele não deu nenhuma assistência para os negros, largou os negros à própria sorte. E isso a gente precisa compreender que explica essa desorganização econômica dos negros, na sua maioria. Alguns culpam o negro pela situação, chamando de preguiçoso, né, que não corre atrás, mas essas pessoas não olham para o contexto histórico da família. Quanto à abolição de verdade, o que ocorreu nesse processo de abolição? Ocorreu a liberdade física, somente isso. Mas a competição ela foi muito desigual e continua sendo desigual. Eu, você, nós estamos sendo protagonista da nossa história. Eu converso muito com meu filho, eu converso muito com a minha família que está mais próximo, com os meus alunos. E a sociedade precisa saber da história real. E a sociedade precisa saber da história a partir do nosso ponto de vista, do ponto de vista do negro e não do ponto de vista do branco. Não do ponto de vista do outro, que não sou eu, entendeu? Hoje nós temos voz, hoje nós temos vez, nós precisamos assumir isso. É o nosso papel e nós estamos fazendo. Por que assumir isso? Para desconstruir essa história negativa que fizeram de nós. A gente precisa fazer uma história positiva.
Essa causa não é só a causa negra. Nós temos parceiros brancos que estão lutando a nossa luta, que são antirracistas. Eu reconheço isso. Eu reconheço isso. E muitos deles vão nos ajudar a refazer isso. Mas nós precisamos assumir isso. Nós precisamos assumir isso com muita responsabilidade, com integridade, com muita verdade. É preciso haver uma mudança de mentalidade. Eu quero que meus amigos, eu quero que as pessoas que nos ouçam pensam de uma forma de que como eles podem contribuir conosco com essa situação, com essa mudança dessa realidade. Nós precisamos pensar sobre a negritude no Brasil, sobre a realidade dos negros. Nós precisamos pensar sobre as famílias negras. Nós precisamos discutir isso com mais intensidade. As pessoas nas empresas precisam ter um olhar, precisa acolher, precisa dar oportunidade para os negros. É preciso dar oportunidade. Muitas pessoas que nós conhecemos, elas dizem que não são racistas. Elas falam que não são racistas. Mas infelizmente a maioria dessas pessoas e suas famílias, eles se beneficiaram de todo o processo, com a população negra jogado à margem, estando à margem. Eles se beneficiaram. As pessoas precisam ter consciência disso. E a gente precisa entender esse racismo estrutural no Brasil que precisa ser refeito. Precisa ser refeito. Então nós, quanto família, nós precisamos conversar mais isso, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos ter consciência da negritude. Nós temos valor, nós temos história, nós não somos vazios de história. Nós temos cultura, nós exigimos respeito e nós contamos com vocês para a gente construir um mundo melhor. Para a gente construir um mundo melhor. E que a nossa família se aproxime cada vez mais. E que nós não larguemos as mãos uns dos outros. Assim nós somos fortes. Assim nós resistimos. É uma forma de respirar. É uma forma de respirar. É uma forma de dar fôlego. É uma forma de dar fôlego. Um grande abraço. E vamos nessa. Resgatando essa negritude. Tendo mais consciência de nós e dos nossos. Um grande abraço.